bonita, cheia de seguidores e com uma vida que parecia perfeita. Mas o sorriso, a descontração e a animação postada nas redes sociais serviram para esconder traumas e dores na alma da cantora Nayara Vilela, de 32 anos. Já tem algum tempo que eu tô sofrendo algumas decepções, sabe? Alguns problemas que eu não tinha, de ansiedade. Tudo que vocês veem aqui no nosso Instagram é tudo uma mentira, uma farsa. A gente não vive feliz, a gente não vive um mar de rosa. Em meio ao desabafo, ela parece não ver saída para os conflitos interiores. Eu só queria ir embora, sabe? Eu sinto uma dor incontrolável, uma fúria que eu não sei explicar, sabe, gente? Eu só sei sentir. A cantora foi encontrada morta em sua residência no final de abril, cerca de um mês depois de seu casamento com o empresário Tarcísio Son. O momento que era para ser um marco de uma nova fase acabou se transformando em uma tragédia em razão da depressão. As investigações policiais sugerem que a artista cometeu suicídio. Muitos seguidores demonstraram a sua solidariedade com relação ao caso. Mas o que chama a atenção é que muitos relatam sofrer com o mesmo problema. Sei como é conviver com isso. Dói demais e ninguém entende. Não dão atenção, muito triste, afirmou uma internauta. Não desejo isso para ninguém. Só sabe a dor quem está sentindo. Eu estou passando por isso, comentou outra. Um pouco mais adiante, outra postagem chama a atenção. Ela precisava de ajuda. Eu já senti isso e falava exatamente isso que ela disse. Só queria ir embora, mas a dor passa ou a gente se acostuma. Pessoas que tentam administrar dentro de si dores, sentimentos e traumas, na tentativa de seguir em frente. Lutam para conviver com as marcas do passado. A atriz Maisie Williams, conhecida por interpretar a personagem Arya Stark, de Game of Thrones, falou pela primeira vez sobre a relação traumática que vivenciou com o pai e o quanto isso afetou a sua infância e a vida adulta. A atriz contou que os acontecimentos consumiram grande parte da sua infância e fez com que ela desenvolvesse insônia desde o começo da vida. Eu olhava para as outras crianças e pensava, por que eles não parecem entender a dor? Onde está a alegria? Quando isso virá até mim? Relatou. Detalhes da relação conturbada que teve com o pai, além de outras questões que enfrentou na infância. Eu tive um relacionamento traumático com meu pai e, desde que me lembro, tenho lutado para dormir, disse a estrela, segurando as lágrimas. Os traumas são experiências que afetam profundamente a vida de uma pessoa, deixando marcas emocionais que podem levar muito tempo para serem curadas. Por não ser física ou visivelmente aparente, essa dor costuma se acumular ou ser negligenciada, até se manifestar como uma ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, insônia e uma série de outros distúrbios emocionais e comportamentais. E esse trauma pode bloquear neurotransmissores de serem produzidos. Isso gera um transtorno que é chamado transtorno do pânico. Muitas vezes, para alguns, não gera esse bloqueio e para outros gera, né? Pode gerar uma depressão, pode gerar algum transtorno, como um transtorno de comportamento. Aos 21 anos, Maria ainda não se sente 100% segura para falar sobre os traumas da sua adolescência. Ela foi vítima de bullying e cyberbullying dos 9 aos 15 anos de idade em uma escola de alto padrão no Rio de Janeiro. Os comentários maldosos eram sobre seus óculos, sua mochila, as espinhas no rosto e sobre seu cabelo. Os ataques online e presenciais eram constantes e abalaram a jovem. Na tentativa de diminuir o sofrimento, Maria passou a se automutilar. Eu acho que doía tanto tudo que eu estava passando, que a única alternativa que eu achava que era aceitável era me matar. E eu tentei 2 vezes e
Quando a minha mãe descobriu, foi horrível, foi horrível. A jovem focou nos estudos como válvula de escape. Passou em 3 universidades federais e escolheu mudar de cidade. Muitos tentam esconder situações do passado dentro de si e acham que estão curados, mas de tempos em tempos repassam os acontecimentos em sua mente. Entre os sinais de que um trauma ainda não foi superado estão: a pessoa evita situações que lembrem o evento traumático, revive os momentos ruins em pensamento ou mesmo em sonhos, tem maior irritabilidade ou surtos de raiva, prefere se isolar e se afastar do convívio social, possui dificuldade de confiar no próximo e apresenta desinteresse pelo próprio futuro. Apesar de difícil, o primeiro passo para a cura é reconhecer que a ferida do passado ainda está aberta e encará-la. As marcas emocionais também são conhecidas como feridas na alma e não podem ser tratadas com remédios ou meras orientações baseadas no conhecimento humano. Mas como transformar a sua ferida em cicatriz? A depressão, infelizmente, tem atingido muitas pessoas. Se você sofre com depressão e quer a nossa ajuda, você pode entrar em contato agora, através dessa central de atendimento. Você pode pegar o seu telefone, esteja você triste, agora passando um momento difícil, você que está agora com uma ansiedade muito grande, você tem chorado, uma vontade de chorar, você não consegue parar de chorar, você não consegue dormir, falta paz para você, você está no meio de uma tribulação, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde. Você não precisa passar por isso sozinho. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. Entre em contato através desse telefone. E durante o programa nós vamos falar mais a respeito de pessoas que venceram. Exemplo dessa que tinha depressão. E graças a Deus, a depressão foi embora. Hoje ela está livre. Acompanhe. Eu conheci um rapaz e comecei a namorar com ele. Mal comecei a namorar, engravidei. Ele se tornou um homem muito possessivo. De eu não poder falar com ninguém, de eu não poder sair de casa. Dentro da minha cabeça, eu me sentia fracassada. Eu me sentia uma pessoa infeliz. Me chamo Marisa Souza do Nascimento e tenho 44 anos. Quando eu fiz 5 anos de idade, meu pai faleceu por conta da bebida alcoólica. Ele teve um derrame. Passando-se o tempo, a minha mãe... Eu era muito companheira da minha mãe, né? Só que a minha mãe trouxe um homem para dentro de casa quando eu tinha 13 anos. Então, para mim, foi muito difícil lidar com isso. Um homem estranho, 20 anos mais novo que ela, dentro da minha casa. Então, eu fui crescendo uma pessoa revoltada, porque o meu pai morreu por conta da bebida alcoólica. E esse homem que ela trouxe para casa bebia muito mais que ele. Ele bebia muito e minha mãe trabalhava muito. Então, ela saía para trabalhar e ele ficava em casa comigo e meus irmãos, né? E ele sempre chegava bêbado, muito bêbado, xingando, brigando. E aquilo me incomodava. Então, quando eu tive 17 anos, eu conheci um rapaz e comecei a namorar com ele. Mal comecei a namorar, engravidei. Passado-se o tempo, eu terminei o namoro, ele não entendeu nada. Eu escondi a gravidez de todo mundo, da minha mãe, dos meus irmãos. Aí, com 8 meses, eu fui no médico. Eu não tinha feito pré-natal, eu não fiz nada. Quando chegou que o meu neném nasceu, aí eu falei, agora eu vou ter que falar. Como que eu vou fazer para registrar o neném? Eu não posso fazer isso, né? Veio uma consciência em mim, não, você não pode fazer isso, você tem que falar, você não vai falar quando ele estiver grande, que ele não é culpado. E nisso, eu procurei ele com os 15, eu tinha 15 dias para registrar meu filho. Nisso eu procurei ele e falei, olha, eu tive um neném. Aí ele falou assim, tá bom, vamos registrar. Registramos o neném, nisso a gente começou a conversar de novo, a se ver mais, até que a gente resolveu ir morar junto, porque aquela situação na casa da minha mãe estava insustentável, né? E o que eu pensei que ia se tornar a minha felicidade, que eu nunca tinha tido, não. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi um tormento mesmo. Ele se tornou um homem muito possessivo. De eu não poder falar com ninguém, de eu não poder sair de casa, eu não podia mais ir na casa da minha mãe. Eu fiquei anos sem ir na casa da minha mãe.
ninguém entendia nada, até que eu comecei a perder o apetite. Eu lembro que uma vez eu fui visitar minha mãe, nesses dias que eu consegui, o pai de uma amiga me viu na rua e perguntou se eu estava... Perguntou para ela depois, a Marisa tá bem? Tem certeza que a Marisa tá bem? A Marisa tá muito magra. A Marisa tá doente? E na verdade aquilo é porque eu não estava me alimentando. Eu não podia me abrir com ninguém. Ele falava assim, se você falar o que acontece com a gente, com alguém, a gente vai se separar. E como eu fazia dele o meu Deus, eu ficava quieta. Eu não falava para ninguém. Eu falei, eu não posso me separar, né? E vinha aquele orgulho também, né? De eu ter perdido aqui, você se casou e tá separada? Vinha um pouco de orgulho também. Dentro da minha cabeça, eu me sentia fracassada. Eu me sentia uma pessoa infeliz, que eu não ia conseguir sair daquela situação, porque eu não ia conseguir mudar ele. Tanto é que quando ele chegava e falava as coisas para mim, eu não tinha uma reação. A minha vontade, na verdade, era de bater nele. Porque se eu falasse para ele, eu não estou fazendo isso, ele não acreditava. Ele não acreditava. Então eu começava a quebrar as coisas dentro de casa. Eu comecei a ficar uma pessoa perturbada, nervosa. Eu era extremamente nervosa. E nisso meu filho crescendo, vendo tudo aquilo estava me deixando muito triste. Eu me recordo que uma vez o meu marido, ele me deixou tão desesperada com o que ele estava falando comigo. Eu me senti tão mal que eu falei, olha, eu vou acabar com a minha vida porque acabou, não aguento mais. Isso não dá mais para mim. Eu fui no banheiro, tinha 1 litro de álcool lá dentro do banheiro. Eu peguei esse litro de álcool, joguei no meu corpo e fui pro quintal. Joguei no banheiro, passei pela sala, ele estava sentado assistindo TV. Fui pro quintal, sentei no quintal, eu falei, e peguei a caixa de fósforo na cozinha e falei, agora eu vou acabar com a minha vida. Não dá mais, eu não aguento mais. E eu queria que ele sofresse com aquilo. Por isso que eu queria me matar de uma forma que fosse doer nele. Só que aí eu lembrei do meu filho dentro de casa. Falei, meu filho não pode passar por isso. Ele não pode ver o que vai... Eu pegando fogo, morrendo, eu desisti. Conheci a esposa de um amigo dele. E por incrível que pareça, eu sentei com ela e comecei a falar minha vida para ela. Sem medo. E nisso ela começou a falar o que aconteceu na vida dela. Ela falou que ela tinha passado por algo parecido. E aí eu tive a curiosidade de perguntar para ela, mas você vai para que igreja? Aí quando ela falou, a Universal. Aí eu falei, sério? Ela, sério. Ela falou assim para mim, pode ir lá que a sua vida vai mudar. E eu percebi que a minha dor era maior que o meu preconceito, bem maior que o meu preconceito. E eu falei, o que eu tenho a perder? Eu já estou com o casamento destruído, né? À beira da separação. E fui vencendo até o preconceito dentro de mim, que eu também tinha um preconceito. E nisso eu fui gostando, aprendendo. Aprendi a me amar. Eu amava tanto ele, eu fazia dele tanto meu Deus, que eu esquecia de mim, parecia que eu não existia. Eu tinha 22 anos com a aparência de ter 40, 50 anos de idade bem acabada. Porque eu não me cuidava, não, mas eu aprendi muita coisa, muita coisa. A Igreja Universal me ensinou a me amar, a cuidar mais de mim. E não me importar tanto com o que ele falava, porque eu percebi que tinha algo maior ali por trás, que o problema não era meu marido, eu estava lutando contra a carne, não era contra a carne que eu tinha que lutar. E graças a Deus, graças à Igreja Universal, aquela porta aberta na minha vida, aquele dia que eu comecei a aprender a fé inteligente, que eu não tinha. Eu não tinha uma fé inteligente. Ele não viu mais uma Marisa dramática, chorona, que tudo brigava, quebrava a casa, não. Eu não fiz mais isso. Nisso ele foi mudando como homem, ele foi mudando como pai. Foi aprendendo sobre o Espírito Santo, que se eu conseguisse o Espírito Santo, tudo ia ser acrescentado. Eu aprendi isso, essa palavra entrou e eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí eu entendi que muito mais do que estar casada com meu marido, eu precisava estar casada com Deus. Era isso que eu precisava. Eu busquei, eu orei, eu jejuava, eu li a Bíblia, eu falei, eu vou conseguir. Eu vou estar obedecendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre, ela não volta atrás. E comecei a buscar incessantemente. Até que um dia, num domingo de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Nesse dia, eu percebi que eu não era órfã e que eu tinha um pai presente. E eu tive paz. Eu poderia chegar na minha casa, o meu marido poderia falar o que ele quisesse.
aquilo não me abalava mais. Não me abalava mais. De uma forma que eu consegui passar para ele, que eu tinha paz. Um mês depois dele indo para a igreja, ele teve um encontro com Deus, se batizou. E durante esse processo do batismo dele, ele começou a buscar, também querendo o Espírito Santo. Ele chegou para mim num dia e falou assim para mim, Marisa, eu tenho algo para te falar, porque eu quero me entregar totalmente, mas eu preciso pôr para fora algumas coisas. Eu falei, tá bom, Sandro, eu tô aqui para te ouvir, pode falar. Ele falou, antes de tudo eu já vou te pedir perdão. E ele começou a falar que ele havia me traído. Ele ficou olhando para minha cara e eu, tá bom, amor, tudo bem, eu te perdoo, fique em paz, fica tranquilo. Será isso que estava te incomodando? Pode ficar tranquilo. Ele se tornou outro marido, outro Sandro, um homem carinhoso, um homem amoroso. Hoje eu sou uma mulher realizada, feliz. O meu casamento é transformado, totalmente transformado. O meu marido é transformado. Eu tenho uma família abençoada e a minha família é transformada, porque eu aprendi. O que mais importante não era o meu casamento, não era a minha felicidade pessoal, não era eu ter tido uma infância, não. Era o Espírito Santo. E hoje eu tenho tudo isso. E hoje eu sei que o melhor que aconteceu na minha vida, o melhor que aconteceu foi o Espírito Santo. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Eu te faço um convite especial. Nessa quarta-feira, às 19 horas, esteja conosco aqui na nossa Catedral da Universal em Florianópolis. Ou você pode ir a uma Universal próximo de você. Chegando lá, você vai encontrar uma paz e uma palavra, não do homem, a palavra de Deus, que vai ao encontro da necessidade do que você tem enfrentado. Onde descobrir uma Universal mais próxima? Você pode entrar através desse localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar o endereço mais perto de você. Se caso você vai estar em São Paulo, então você pode comparecer ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal perto aí da sua casa que você já conhece. Se você nunca veio a esse lugar aqui no centro de Florianópolis, seja bem-vindo. Nessa quarta-feira eu faço questão, após a reunião, de atender você, de orientar você, não dar a minha opinião, mas através da palavra de Deus, que ela abre o nosso entendimento, você vai encontrar a solução para esse sofrimento. Uma coisa eu tenho certeza, você vai sair daqui com muita paz, com força, e essa reunião só vai lhe fazer bem. Acompanhe. Não importa o que você já viveu, nem os erros que cometeu. Eu cheguei nas reuniões de quarta-feira, eu tinha depressão, né? Eu tinha um vazio bem grande na alma e que nada preenchia. Então, na época, eu era envolvida com festas, com bebida, com drogas. Eu era DJ de festas, inclusive, né? Então, eu estava sempre misturada nesse meio, onde eu me envolvia com vários rapazes. Eu não tinha um namorado certo, né? Então, eu cheguei com muita dor na alma. Eu tinha mágoa, ódio e raiva dentro do meu coração. Por quê? Devido aos problemas familiares que acontecia dentro de casa, na época meu padrasto tinha problema com vício. Presenciava toda aquela situação dentro de casa, minha mãe com meu padrasto, não tinha aquela harmonia, aquele diálogo, eu não tinha referência. O Espírito Santo
é capaz de restaurar sua vida e te dar um novo começo. Eu tive muitas guerras nesse período, porque eu não conhecia Deus, né? Então, buscando na quarta-feira, conhecendo as outras reuniões também, me libertei, né? E tive esse encontro com Deus, onde eu conheci o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida veio fluir. Eu ouvia falar do Espírito Santo, as pessoas falavam, né? Falavam, o que é o Espírito Santo? Porque tinha um vazio dentro da minha alma. Eu era triste, eu era uma pessoa que não tinha planos, projetos, não tinha alegria, não tinha vontade de viver. E ali, na medida que era falado nas reuniões, eu comecei a ouvir, obedecer e colocar em prática. Nesta quarta-feira, participe da Noite do Espírito Santo, às 19 horas. Isso me fez aprender bastante, entendeu? Fui praticando a palavra de Deus nas reuniões de quarta-feira e tudo foi mudando. No meu interior, na minha família, meu comportamento, minhas vestes, né, no meu modo de ser. Tudo foi acontecendo naturalmente. Então, a reunião de quarta-feira, ela é fundamental na vida de quem está chegando na igreja. Então, assim, hoje eu vejo sentido, né? A minha vida não tinha cor no passado, mas hoje eu vejo cor, eu vejo alegria. Eu recebi o Espírito Santo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vontade de viver. Uma palavra pode mudar tudo. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310. Essa quarta-feira nós vamos falar com Deus, buscar sua direção, sua palavra. E essa palavra nos fortalece, essa palavra nos renova. É isso que você está precisando? De renovo, de forças, de paz. Então por que você não deixa, sabe, as informações, sabe, toda a preocupação, todo o peso de lado e entra por essas portas para buscar Deus? As pessoas têm feito isso e têm ajudado muito elas. E com certeza vai te ajudar também. Não só na quarta-feira, mas também no fim de semana. Domingo, por exemplo. Quantas pessoas que durante a semana é muito agitado para ela. Tem compromisso, faculdade, estudam, trabalho. Mas aos domingos, nesse lugar aqui, nós temos uma reunião toda especial. Uma não, na verdade 3. Às 9h30 da manhã, que é a principal, mas também às 7 horas da manhã ou às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Nesse domingo, ou nessa quarta, ou quanto antes, nós aguardamos você nesse lugar. Carnaval. O período em que as piores estatísticas só aumentam. E isso tem uma razão. Carnaval é coisa espiritual. Por isso, uma programação não de festa, mas de blindagem e proteção está marcada para que Deus venha guardar você e sua família. De 12 a 18 de fevereiro, os 7 dias de batalha espiritual com o jejum de Zacarias. Confira agora esta agenda especial. Quinta-feira, dia 12, na terapia do amor, o combate aos espíritos de traição, ciúme e rejeição. Sexta-feira, dia 13, o combate ao espírito do azar, com o banho das 7 águas consagradas, na sessão do descarrego. Sábado, dia 14, o combate às castas de demônios, com jejum e oração, no jejum coletivo. Domingo, dia 15, o combate ao comodismo espiritual, em 3 concentrações especiais. Segunda-feira, dia 16, na reunião da prosperidade com Deus, o combate aos ataques espirituais da miséria. Terça-feira, dia 17, o combate aos espíritos de enfermidade, na corrente dos 70. E para encerrar esta programação, dia 18, quarta-feira de cinzas, a troca das cinzas pela coroa, na reunião dos membros do Corpo de Cristo. Convide
Convide sua família e participe desta agenda especial. Os 7 dias de batalha espiritual em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Esteja conosco nessa semana ainda. O quanto antes, hoje, se possível, para você provar de algo muito bom que talvez você nunca provou ainda. Ou se provou, hoje, a situação que você está é uma situação distante do que um dia você provou de paz, de alegria, de felicidade. Então, só depende de você. Pastor Sérgio, antes da gente orar com o Bispo Sérgio Mota, tem pessoas entrando em contato, tem pessoas que estão crendo e prova, estão ligando, pedindo oração e nós vamos orar por elas. São muitas as pessoas que estão ligando, desabafando, pedindo uma orientação à luz da palavra de Deus. E você pode fazer o mesmo agora, como por exemplo a Dulcineia de Joinville entrou em contato, citou aqui o nome do José Joaquim. Vamos orar sim, viu, Dulcineia? A Eva de Itajaí pede oração aqui pela família, cita aqui vários nomes. Nós temos a Ana Lúcia também aqui da capital de Santa Catarina, Florianópolis, pedindo pela família. E nós temos aqui o João Carlos de Itajaí pedindo por ele e por sua esposa. Você então é muito bem-vindo aqui na nossa central de atendimento. Conte conosco, nós queremos lutar com você, por você. Fique à vontade para entrar em contato e começar uma nova história a partir de então. Eu creio que é Deus permitindo esse programa chegar para mostrar para você uma solução, para mostrar para você uma saída. Então não demore mais, não perca tempo, deixe o preconceito de lado, venha agir sua fé. Essa reunião só vai fazer bem para você. Nós vamos agora à oração com o Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé aqui de Santa Catarina, que vai orar pelos catarinenses, por todos que estão acompanhando, e eu creio nessa oração. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Chegou o momento da sua vida ser abençoada, o momento que nós vamos falar com Deus. Aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele diz, eu me farei presente. Deus está conosco e ele vai te abençoar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em teu nome, nós invocamos a ti. Como está escrito, tudo que pedíssemos, crendo, receberíamos. E eu peço, meu Deus, pela saúde do teu povo, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Pai, que estão enfrentando câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, na luta, meu Pai, pela vida. O Senhor é o Deus que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Leva, meu Deus, o refrigério. Leva, meu Deus, a libertação. Estende, ó bom Deus, a tua mão poderosa e alcance essa pessoa, fazendo bater em retirada toda a energia negativa, toda a influência do mal. Saia do casamento, do relacionamento, pais e filhos, do relacionamento marido e mulher. Que em nome de Jesus este lar receba paz. Haja luz nesta casa, haja luz nesse trabalho, nesse local onde esta criatura ganha o seu pão de cada dia. Eu entrego todas as famílias que vivem nesse estado, em Santa Catarina, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos como guardião da Sagrada Família, abençoando a vida de todos e que o Senhor, meu Pai, faça acontecer a resposta, o milagre que esta criatura tanto deseja, tanto aguarda. Seja abençoado em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus, que o Espírito Santo abençoe a tua vida poderosamente. Beba da água e receba forças para viver. É com o Senhor, pastor. Graças a Deus. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, que Deus abençoe o senhor e a todos que participaram dessa oração. Agora com ela, pastor Sérgio, porque sabia o que fazer, ela que não sabia, dizia que não sabia, agora ela sabe, mas é necessário uma decisão, uma atitude dela. Até porque fé é ação, fé não é apenas aquilo que falamos, mas fé é aquilo que fazemos. E se você fizer isso quanto antes, buscar a Deus, vir à casa de Deus, você vai ter experiência com Ele e a sua vida vai mudar. Esteja conosco o quanto antes. Hoje, esse fim de semana, não deixe de lado o que Deus está mostrando e preparando para você. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.